Vive com medo? Tem ansiedade. Respira fundo. Acalma a respiração. O mundo lança tantos assuntos que a gente se perde. Vai, respira fundo. Não se isole. Fale sobre o seu medo. O medo tem medo das palavras. Ele se esconde sempre nos silêncios. Respira com calma. Olha ao redor. Provavelmente não está acontecendo nada. É que a TV só dá coisa ruim para te chamar a atenção. Respira. Desmascare os seus medos falando deles. Procure ajuda. Você não é sozinho, apenas se isolou. Tá todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Deixa eu ver se está gravando. Ai, Tá gravando? tudo gravando. Então vamos lá, mãozinha aí. Vamos dar claquete aí, claquete dedo. 1, 2, 3 e já! Mas ele continua a segurar com a mão, não é, Geraldo? Está segurando? Tô segurando. Oh. Tô com suporte, mas tô segurando, porque o suporte também não está ajudando muito. Então tá. Olha, tá começando o dia de hoje com o Geraldo Cohen, amigo querido. Depois que o computador deu o maior tilt, caiu o trovão, queimou o cabo, tudo aconteceu nessa tempestade aqui em casa, Deus o livre. Já iniciando o programa, baixa um pouquinho o seu celular, aí, para não ficar a cabeça cortada sua. Tá. É Geraldo que eu tô falando, viu? Baixa um pouquinho. Já iniciando com o assunto. Não sei, eu tenho me feito muitas perguntas, é um mundo muito estranho que me assusta muitas vezes. E eu vou passar essa pergunta para vocês. Eu li, quando era criança, um livro onde a pessoa dava a explicação do que era medo e dizia que o medo vem da incerteza. Engraçado que depois eu li 100 milhões de definições de medo, da psicologia, psicanálise, mas essa eu nunca esqueci. Então eu vou repassar para vocês exatamente essa pergunta. Por que é que o mundo está colocando a gente cada vez mais numa situação de incerteza? Porque chega uma hora que você, mesmo que você não queira, mesmo que você seja uma pessoa segura, a incerteza lhe dá medo. Você vê, teria tantos exemplos essa semana, eu não quero marcar o programa por fatos acontecidos, porque senão vai ficar datado, mas todo mundo que mora no Brasil sabe, tantas coisas aconteceram nesses últimos 6 anos, 7 anos, e a gente foi ficando numa incerteza tão grande, que tudo podia acontecer.
isso vem de todos os lados. Israel faz cada coisa que a gente nem acredita que é Israel que está fazendo. A distância da história não nos dá certeza de nada. E eu queria saber de vocês, porque a gente acaba ficando com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, que você se deixa enganar por promessas, que é o que eu acho que me dá mais medo, porque eu não quero deixar de fazer a minha própria análise e começar a acreditar em promessas. Não interessa de quem. Eu não posso acreditar em nenhuma promessa e perder o meu bom senso, né? E queria passar isso para vocês. Quem quer começar? É difícil. Hoje programa cabeção, viu? Só hoje. Então, eu acho o medo... o medo das emoções, né, das sensações que nós temos da psique. O medo é a que mais nos preserva, né? Porque ela nos põe distantes do perigo, essa é uma emoção que nos alerta para o perigo, alerta para a insegurança. Contudo, existe o outro lado, o lado perverso do medo, que é o uso do medo para criar controle. O medo controla, o medo é manipulador. O medo, ele te coloca em situações de vulnerabilidade tão grande, né, ou crença nessa vulnerabilidade, que você acaba por ceder a processos e a comandos e a situações que são absolutamente manipuladoras, destrutivas da própria pessoa. O capitalismo sabe usar esse elemento de uma maneira muito eficiente, né? O medo de perder, o medo de perder as coisas que se tem, né? O medo de não poder aquioar aquilo que é nosso desejo, né? O medo de não poder legar ao futuro um rastro da nossa passagem aos nossos filhos, um pouco da nossa segurança ou insegurança. Então, o medo, ele é multifacetado, ele pode ser a maneira da nossa preservação, o modo de preservação, e ele pode ser também um meio de manipulação. Então, o medo é um assunto realmente bastante amplo e bastante atual. O que nós vivemos hoje é uma situação de medo multifatorial. Nós temos medo da guerra, nós temos medo da insegurança política, nós temos medo da insegurança jurídica que atinge nosso país, nós temos medo até do que acontece fora, nós temos medo do Donald Trump, né? Então, a gente está numa situação de medo ubíquo. O que é isso? Medo por todos os lados, em todas as formas, em todo lugar. E é uma forma, às vezes eu digo isto aqui, que é, nós ficamos com medos, por exemplo, do Donald Trump, mas para mim, qual é a importância de ter medo dele quando eu preciso de ter comida para comer, uma casa para dormir, um trabalho? Quer dizer, nós ficamos perdidos em medos que não são importantes para nós. São importantes em termos filosóficos, em termos sociais, mas na nossa vida, muitas vezes, ficamos muito mais ocupados com esses medos que não são tão essenciais à nossa vida. Não estou a dizer que que não quero saber. Não, não é isso. Mas não é para ficar 99% preocupados com medos que não nos ajudam na vida do dia-a-dia. Parece-me haver um desequilíbrio hoje em dia em relação a essa postura. Isso que você está falando é interessante, porque o medo da chuva é um medo atual. Eu tenho muito medo da chuva. Mas como a gente tem os medos muito divididos, acaba que a gente não cobra da prefeitura, do governo do estado, até da federação, uma providência contra o clima extremo. Quais são as providências?
Aí acaba que fica essa coisa assim de ter governador que ainda vem com a desculpa, como aconteceu no Rio Grande do Sul, de dizer que a culpa é de Deus, que Deus surpreendeu as pessoas de Porto Alegre. Não, Deus não surpreendeu ninguém, não. A gente que deve estar surpreendendo Deus. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Porque é uma poluição permanente. Então, assim, é um jogo de medo. Falando, não, só te interrompi porque tem medo. Não. Essa menina caiu dentro do bueiro. Meu Deus, como é que pode? Vai, fala. Não, tudo certo, está ótimo. Eu queria juntar mais uma coisa, que ultimamente ouvimos isto muito, é que o nosso cérebro está formatado, digamos assim, para ter medos e para estar atento às ameaças, por causa da época das cavernas, da época da sobrevivência braba. Vem um urso, vem um leão, vem não sei o quê, aí os inimigos e tal. Então o nosso cérebro tem esse hábito de, quando num dia que nós temos 1000 coisas maravilhosas, ele tem tendência para focar-se numa ameaça, num problema. Estava tudo bem, mas aquela luz estava apagada. Correu tudo bem, mas eu tropecei. Mas aquele meu amigo, não sei, quer dizer, nós temos esse hábito, nós precisamos, eu estou a dizer isto aqui que é para todos sabermos, que nós precisamos de estar ao corrente, portanto, saber que isso existe, que o nosso cérebro nos leva para as ameaças, para nós também fazermos esse filtro de, sim, ok, há ameaças, há problemas, é preciso ter medo, porque o medo também nos controla, faz com que a gente não faça loucuras demais, ou não faça coisas de demasiado risco, mas precisamos de pensar, o meu cérebro está formatado para um mundo que já não existe. Então eu preciso também fazer a minha parte. Existe muita coisa, estamos a ser manipulados, anestesiados, tudo isso é horrível e verdade. Mas nós precisamos também de fazer a nossa parte. As pessoas parece que se deixam ir, enfim. Eu vou levar vocês para outra pergunta que tem a ver com medo. Essa geração mais nova do que nós, ela tem muito mais medo do que nós, porque ela tem menos experiências do que nós. Eu me lembro que com, 11 anos, 12 anos, eu ia para a fila do banco para minha mãe, pegava cheque, pagava não sei o quê. E agora, por causa do online, as pessoas não têm experiências da vida real. Elas vão lá falar com a pessoa, resolver o seu problema. E isso está deixando as pessoas cada vez mais inexperientes. Como é que a gente consegue apontar para as famílias que, embora a gente tenha muito mais confortos, é importantíssimo que as pessoas, que a nova geração tenha a experiência. Tenha a experiência de ficar 1 hora na fila do saque. Tenha a experiência de esperar, que a nova geração mal tem 2 minutos para esperar qualquer coisa. E eu passei a minha vida esperando tanta coisa. A gente passa a vida esperando o resultado de coisas anos. Quer dizer, e a gente vai abrir mão do que a gente quer? Fala. A vida ficou dinâmica, né? A vida ficou multidinâmica. A vida ficou muito rápida. As coisas estão vindo em borbotões, aos borbotões. A lógica da estrutura comunicacional do nosso tempo, ela é pautada numa velocidade 5G. Né? Ela está num nível de transmissão e recepção de mensagens e de informações muito grande. O volume também de informações aumentou. Né? Portanto, aumenta também o cuidado com todas essas possibilidades infinitas que nós estamos recebendo como informação e sem conteúdo. Porque não tem, na verdade, nós temos muita informação e pouquíssimo conteúdo. Quase nada de conteúdo. É uma informação superficial, informação à superfície, mesmo porque a velocidade exige isso.
A velocidade das informações que nos chegam exige justamente que você não processe adequadamente, porque é tanta informação em tão pouco tempo que nem a inteligência artificial está dando conta. A inteligência artificial erra, a inteligência artificial mente. A inteligência artificial ela se baseia em dados ultrapassados, às vezes, em dados obsoletos. Quer dizer, é uma contradição tão grande. Eu não vejo esse... Quem está falando para a garota que queria que ela morresse, que ela é péssima, uma pessoa a ser descartada do mundo, porque ela não tinha mais o que falar, começou a inventar bullying. Nossa sociedade, além de virtualizar, além de ser virtualizada, né, a distância agora é a lógica, né? Outro dia eu fui para uma mesa num bar e estava todo mundo de celular. Ninguém se comunicava entre si. Eu comecei a fazer experiência social, né? Comecei a passar mensagens para um grupo da gente sobre o que estava acontecendo ali. Então, foi um caos de baixar celular assim, com raiva e olhar para mim: o que você está fazendo? Você está transgredindo as novas normas sociais. Eu estou chegando a um novo ponto da virtualização presente, né? Da presença virtual. E é isso que está acontecendo, né? E outro dia estava discutindo com... Foi uma ação, na verdade uma ação consumerista, uma ação de consumo, né? Que chegou à minha mão, e a questão era justamente essa. A universidade dizia: não, mas nossas aulas não são virtuais, nossas aulas são presenciais, intermediadas por um meio virtual. Não é virtual. É uma esquizofrenia funcional, digamos assim. Porque eu ia falar também noutra situação, que é: você fala com o cara do alarme e o cara diz: bom, você precisa ter câmaras aqui e você precisa ter sensor ali, e a pessoa começa a ficar... Eu imagino que quem tiver dinheiro deve-se dizer: eu quero tudo em dobro. Aí você vai comprar um carro, o carro tem segurança aqui e ali, se você bater de direita e de esquerda, e você, ok, eu tenho dinheiro, eu compro no dobro. As pessoas estão a comprar coisas, aí você vai vai ao médico e o médico diz: está tudo bem, mas vai levar umas vitaminas, vai levar não sei o quê, vai levar... Quer dizer, você é um extra a proteger para o que vai acontecer. Aí eu vou buscar o que a Ana falou, que é: as pessoas nós não estamos a ter experiências. Então, o medo, a proteção exagerada e a falta de experiência faz com que a gente às vezes encontre Vou dar um exemplo só, que eu acho que já basta para vermos o universo. A gente encontra uma criança na rua e a criança olha para nós e ela nem reage, ela parece um autómato. Os nossos olhos ficam: e aí, tudo bem? O cachorro, gente, o que eu vou dizer é horrível. Os cachorros reagem, quando a gente faz uma cara, eles reagem. As crianças não reagem mais, porque dizem que uma das causas é o celular. A gente está ali com o celular não reage, o celular não ri, o celular não faz assim, não faz assado, não faz assim, não é? Então você, quando olha para as pessoas... Então é assim, o medo está a fazer com que a gente tenha uma sobreproteção, uma falta de experiência e uma falta de sensações. Não sentimos. E essa coisa que você contou da mesa é impressionante, porque eu já vi jovens que estão numa festa de família, não falam com ninguém e estão a falar um com o outro por celular. E gozando com toda a gente. Que depois é isso, depois começam os venenos sociais, as relações, as palavras, as mensagens, tudo o que é tóxico. Estou ficando velha.
Você está indo calmamente para a pergunta de $1 milhão, para nosso conselho de $1 milhão. Mas eu ainda quero colocar mais um ingrediente aí. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Que é, na verdade, quando a vida coloca o problema, e eu, se fosse pai de alguém, mãe de alguém, eu teria medo da vida, porque a vida coloca todos em prova, todos, até as plantas, até os cachorros, todos têm as suas provas. Não é uma prova, não, ela coloca em provas. Então, eu teria medo de que meu filho não estivesse preparado para a semana de provas, porque eu diria que tem até muito mais do que anualmente nas escolas, tem basicamente no final do ano, que o pessoal agora está no final do ano, vai fazer prova final, né? A vida coloca a gente em prova a qualquer momento. É aquele professor que acorda de lua e coloca a gente na prova, é prova oral, não, hoje é prova escrita, não tem múltipla escolha, não tem consulta, para saber o que a gente aprendeu. E o que me deixa realmente insegura, e aí eu volto para o início do programa, que o medo vem da incerteza, é que eu não vejo as pessoas, as crianças, terem experiências suficientes. Elas não brincam, não pulam, não sobem árvore, não ralam o joelho, não. É como se tudo se pudesse abrir mão. A experiência de ter o pneu da bicicleta furado no meio da rua, você tem que trazer a bicicleta com o pneu furado levantada para não acabar de esbagaçar o pneu. Não vejo nenhuma criança com esse problema hoje. Era um dos meus problemas piores. Então fala aí. Isso já pode ir indo para o conselho, viu? Calmamente. O medo hoje, tem um sentido real, porque existe uma situação de tal integração de forças deletérias, de forças destrutivas, como é mais rápido você atingir hoje um alvo, né? A Ucrânia está nos provando isso, né? A Rússia, na verdade, na Ucrânia, a atuação da Rússia invasiva na Ucrânia, ela está nos provando isso, né? Que o mundo está mais rápido e o medo e a agressão vem com maior velocidade. Dado isto, ainda tem as possibilidades de medo que nós temos hoje, as possibilidades de agressões, na verdade, que nós temos hoje, que são muitas, são multivariadas. E o capitalismo quer vender novos produtos. Uma outra coisa que eu tenho também em relação ao medo é a Landname. Landname é um vocábulo que foi usado por Karl Marx e antes dele foi usado por Adam Smith como land grabbing, né? Quer dizer, apropriação, expropriação de terras, que é o que nós estamos vendo hoje, países invadindo países. Não só tomando a terra, mas tomando simbolicamente, como hoje nós temos esse tal mercado tomando simbolicamente as nossas riquezas, de uma maneira absurda, de uma maneira completamente autocrática, aumentando taxa de juros, taxa de câmbio, o câmbio alto que favorece a inflação, que favorece a expoliação de riquezas, que aumenta a dívida, né, do país. Então, tudo isto junto, eu acho que essas ameaças todas que nós estamos vivendo estão mais rápidas e mais presentes. O medo, eu acho hoje que é um dado anacrônico, é um dado antigo. Eu acho que a gente deveria exatamente pegar a experiência da Ana Ribeiro, da questão da infância dela, que a preocupação maior era ralar o joelho, né? Uma das preocupações mais importantes e relevantes, e juntar isso tudo, porque é exatamente isso. Temos de ter menos medos. Temos de ter, transformar o conselho de R$1 milhão é justamente esse, transformar medo em atitude.
Porque hoje a agressão é tão mais simbólica quanto real. Ela é ao mesmo tempo simbólica, né? A gente tem um medo difuso de não se sabe o que, e ao mesmo tempo a gente tem um medo real de que a bomba caia na cabeça da gente, de que um maluco aperte o botão e destrua a humanidade 700 vezes, que é o potencial bélico deles. Bom, o meu segredo, o meu conselho de 1 milhão de reais, eu gostei dessa, mas aí tem que ser 6 milhões de reais por causa do câmbio. Então, o meu conselho para 6 milhões de reais, eu vou fazer aqui uma comparação, uma ligação com o pensamento do Cohen, o pensamento da Ribeiro, para não ficar, ou do Geraldo e da Ana. O Geraldo tem aquilo pouco que eu conheço dele, tem um pensamento, uma preocupação de pensamento, de reflexão, de entendimento das coisas. Então, as pessoas que acham que podem ir por esse lado, o meu conselho é que, quando estão com medo, pensem, reflitam, enfrentem-se, conversem dentro da sua cabeça, vão à procura. E se a sua cabeça não tem soluções suficientes, procurem o Geraldo, procurem pessoas como ele, procurem, nem que seja na internet, numa entrevista online, procurem pessoas que têm essa busca, essa universalidade do pensamento e das ligações e das preocupações. Se por outro lado vocês são um pouco como a Ana Ribeiro, que é uma pessoa que também pensa muito, mas que ela agiliza logo, ela parte logo para a solução, ela parte logo para, ok, o medo não a pode bloquear, não a pode paralisar, e não a paralisa, ela sempre está em ação. Se você é um pouco assim, vá nessa, vá, não, mas ninguém faz. Então é um pouco isso, pegue no seu medo e faça alguma coisa. E quando tem medo do que estão a dizer na televisão, pense, isso é um medo que me vai atingir hoje, para eu ir tomar banho, para eu ir para a minha prova, para eu ir estudar? Façam proporções, vejam a dimensão das coisas, porque quando você... É que o medo é como... Eu vejo também muito como você está em cima do burro e tem a vara com a cenoura lá na frente. Aquilo é o medo e a gente vai atrás da cenoura. Bom, o meu conselho de $1 milhão ou 6 milhões de reais é o seguinte. Quando eu morava no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, eu passei no meio de um tiroteio e achei que aquilo não era normal, e daí vim morar na Bahia. E lá eu aprendi uma lição muito importante, que as pessoas no Brasil insistem, né? Acho que não é no Brasil, no mundo inteiro, insistem em não aprender. As pessoas têm medo e se separam. Elas acham que estarem separadas vão protegê-las contra o motivo do medo. Então, você tem medo de ser assaltada, você tem medo de passar no tiroteio, você tem medo de pobre, você tem medo. Agora, não adianta você se separar, adianta você se unir. Isso, assim, carioca é descolada, tá? Porque a Bahia está entrando no mesmo esquema histórico. Para mim, a Bahia, aquilo que é novidade da Bahia, para mim é novela repetida. Até os bandidos são repetidos, porque são todos cariocas. Eu vou me segregar na minha mansão, eu vou me segregar não sei aonde. Não adianta nada, isso não diminui o seu medo. Isso não diminui a sua possibilidade de circulação. Isso não diminui nada. É apenas a sua ilusão tosca, infantil, daquele pensamento, e agora furei o pneu da bicicleta, como eu vou chegar em casa com a bicicleta na mão. É o mesmo raciocínio infantil, de que você está protegido se esconder dentro do sofá-cama, como eu brincava de esconde-esconde, me enfiava dentro do sofá-cama. É sobrevivência, e nós só conseguimos sobreviver. Faz parte da nossa história. Juntos, não é no condomínio, não é na ilha, não é em Marte, que agora estão querendo levar a gente para Marte, não é um foguete para a Lua, é juntos. O nosso planeta deveria se chamar Junto. É isso, pronto, acabou-se. E beijo! E eu quero fazer um programa com o
Geraldo que fale como é difícil você fazer reclamações cidadãs no Brasil e no mundo. Agora, assim, é muito difícil. Eu queria que houvesse uma maneira de simplificar esse exercício, porque é feito para você desistir. Não seja cidadão na hora de pagar imposto, mas não seja cidadão na hora de reclamar, porque o Estado não está aí para isso.